Olá, turma, boa tarde, tudo bem? Hoje aqui um pouquinho mais cedo, né? Vamos aproveitar esse tempo, sábado, né? Praticamente quase que o último dia do mês de outubro, hoje é dia 30, não, 29, perdão, gente, tô correndo com os dias, hoje é dia 29, né? 29 de outubro, na reta final aí desse mês de outubro, os últimos dias, né? Temos amanhã e segunda e já damos start aí no mês de novembro. Então, vamos aproveitar esse tempo, né? Final de semana, sábado, descanso, estar em família, estar em comunhão com os irmãos, né? Amanhã é domingo, dia de nós estarmos juntos para congregarmos. Isso é muito bom. Final de semana é sempre bênção, né? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e começar a nossa leitura de hoje. Estamos dentro do livro de Atos, início aí do livro de Atos dos Apóstolos, início da igreja primitiva, vendo uma igreja nascendo com muita dinâmica, com muita unção, poder no Espírito Santo, e é isso que a gente precisa para a nossa vida hoje também, né? Esse mesmo dinamismo, esse mesmo dínamos, né? Que é o poder de Deus na vida do cristão. Jesus, eu quero muito te agradecer por esse sábado, por esse dia que o Senhor está me dando, por tudo que o Senhor já fez hoje, Senhor, por tudo que nós já fizemos no dia de hoje debaixo da Tua mão, já trabalhamos, já estivemos, Senhor, fazendo os nossos afazeres, e esse é o dia que o Senhor preparou para nós, por isso estamos alegres, o Senhor tem nos dado graça, paz, alegria, todo o suprimento necessário para os nossos dias. Nós nos alegramos em Ti, Jesus. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos meus irmãos. Eu glorifico ao Senhor e te peço, Espírito Santo, ministra as nossas vidas com a Tua palavra nesta tarde, que seja um rema diferente, Senhor, do que aquilo que nós já temos visto em outros momentos de leitura nesse mesmo texto, que Teu Espírito Santo nos ensine ainda mais, a mergulharmos ainda mais fundo naquilo que o Senhor tem para nós nessa tarde. Muito obrigada, Espírito Santo. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Gente, se por acaso o fundo estiver algum barulho de som, de carro, né, de moto, vocês já vão me perdoando. A minha rua, ela é extremamente pacata, normalmente, né? Mas quando os vizinhos resolvem ouvir som, ouvir o carro, o som no carro, as motos, elas tendem a fazer um barulhinho um pouquinho a mais para atrapalhar a gente. Mas nada que a gente não consiga contornar, né? Nada que não dê certo, que a gente não consiga reverter. Então vamos aproveitar aqui, né, o nosso tempo, tá bom? Vamos começar hoje com Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, a partir do versículo 1, e nós vamos até o 31, que é, na verdade, o capítulo quase que todo de Atos 4. Então vamos lá, Pedro e João na prisão. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João,
e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vamos continuar até o 37, que é o término do capítulo 4. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então, nesse capítulo 4, Pedro e João são presos literalmente para darem testemunho, para falarem a respeito do que eles tinham feito com aquele aleijado, que nós acabamos de ler ontem no capítulo 3. Então, a cura de um aleijado que há muitos anos já estava na porta ali do templo e que os próprios sacerdotes deveriam ser essas testemunhas a respeito da cura, na verdade, eles deveriam ser aqueles que iam fazer a obra de Deus de antemão, desde sempre, não tinham feito o que tinha que ser feito. E por causa agora dessa benfeitoria que Pedro e João havia feito com esse aleijado, curando ele em nome de Jesus, o testemunho estava ali sendo dado diante deles. Eles prendem Pedro e João e o levam para a prisão, porque já era tarde da noite, e no dia seguinte levam os dois para serem interrogados. E diante desse interrogatório, Pedro então se levanta com a mesma autoridade que ele havia ministrado no capítulo 2, que ele havia ministrado no capítulo 3, ele também se levanta e dá testemunho a respeito de Jesus, de que é o mesmo que há poucos meses atrás, eles tinham prendido ele, matado ele. Então, Pedro, mais uma vez, com a autoridade do Espírito Santo, se levanta e dá testemunho desse milagre que Jesus havia feito e que era através do nome de Jesus que todo o povo poderia ser salvo. Então, Pedro começa, gente, realmente debaixo de uma grande autoridade do Espírito. Pedro começa
diante de um grande mover do Espírito Santo na vida dele. Eu acredito que o próprio Jesus, naquele momento em que ele vai até a praia e chama Pedro e faz essa chamada para Pedro, né? Tu me amas, Pedro? E ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Havia uma palavra liberada sobre a vida de Pedro, de um apóstolo que iria avançar diante de multidões, diante de muitas pessoas. Pedro foi um dos que realmente fez a história da igreja primitiva, fez tudo o que precisava ser feito no seu tempo, até o dia que o Senhor o recolheu através do martírio ali dele ser crucificado de cabeça para baixo. Então Pedro foi com grande autoridade um dos discípulos que iniciaram esse processo de evangelização em Jerusalém e ali em todo Israel, porque ele foi um apóstolo chamado para os judeus. A palavra diz que Paulo foi chamado sim para pregar a judeus, mas muito mais aos gentios. E Pedro foi um dos que foi chamado para permanecer em Jerusalém e ali em todo Israel pregando Jesus Cristo, operando os milagres. Por quê? Porque Pedro provavelmente era uma testemunha muito viva de tudo que Jesus tinha feito desde o início do seu ministério. E mais precisamente alguém que viveu ali realmente no meio de todo o povo de Israel antes de Jesus iniciar o seu ministério. Então Pedro era uma testemunha ocular, tinha visto tudo, tinha ouvido todos os ensinos de Jesus e sabia como era a sociedade, a cultura judaica naquele momento da história, nesses anos em que Jesus teve o seu ministério ali. Pedro tem um chamado muito particular, gente. Um homem realmente muito, muito ungido pelo Senhor para, com autoridade, pregar o evangelho e fazer o que ele fez. Talvez Pedro não tenha sido o maior escritor do Novo Testamento, justamente porque não era um homem muito letrado, ele não era um homem de muitos estudos. Pedro era simplesmente um pescador de peixes, um empresário sim, um microempresário sim, mas um pescador de peixes da sua época. Então ele provavelmente deve ter sido reprovado ali nos ensinos judaicos, talvez por não se dedicar ou por não vir de uma família muito privilegiada. Não se sabe, não se conta essas histórias, né? Não se sabe esse perfil com 100% de certeza dos discípulos, mas a gente percebe por ele ter escrito tão pouco o Novo Testamento, de que muito provavelmente Pedro não tenha muita capacidade para escrever, mas a autoridade no Espírito que Deus deu para falar, para pregar essas boas novas, com certeza fez toda a diferença na igreja primitiva, em Jerusalém e por onde Pedro passou. E interrogados, então, ele dá testemunho, né? Pedro dá testemunho, e a igreja, então, todos aqueles que foram ouvindo Pedro falar, eles creram, a palavra fala, e ali já tinha um número perto de 5.000 pessoas que se converteram. As autoridades de Jerusalém, os sumos sacerdotes, os religiosos, os saduceus, né? Porque os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. Esse era o principal alicerce da religião dos saduceus, né? Desse tipo de sacerdotes daquela época, de ministros daquela época, né? Dessa religião chamada saduceus. Eles não criam nem em anjos e nem na ressurreição. E então pregar Jesus morto e ressurreto para os saduceus era um escândalo. Para esse grupo de religiosos era um verdadeiro escândalo. E por isso eles querem silenciar Pedro e João nesse momento e todos os outros discípulos, porque eles pregavam Jesus que ressuscitou dos mortos. E por causa dessa ressurreição é que eu e você também podemos ser salvos, podemos ser restaurados a nossa comunhão, né, com Deus. Então esse é o principal escândalo da pregação desses homens nesse momento. Mas Pedro não se acovarda, né, e fala realmente, bom, eles não podem permanecer presos porque eles não cometeram nenhum crime, pelo contrário, o paralítico, o aleijado, estava ali curado diante de todos eles. Se eles permanecessem presos, eles teriam que dar contas por que aqueles homens estavam presos, e com certeza a multidão de pessoas iria ser contra, né, esse tipo de injustiça. Mas, antes de soltá-los, eles advertem eles para eles pararem de pregar sobre Jesus e sobre a ressurreição e sobre os milagres e sobre esse Cristo. E eles dizem, jamais nós vamos obedecer a Deus do que aos homens, né? Pedro diz que eles não vão deixar de falar só porque eles estão os advertindo, porque eles preferem obedecer a Deus do que aos homens.
E aí, quando eles se reúnem, quando eles são soltos e eles se reúnem, a alegria é tão grande dos discípulos, de todos eles, não só de Pedro e João, porque o que está acontecendo aqui, gente, é que eles estão vendo com os próprios olhos o que o próprio Cristo havia dito para eles, que eles seriam perseguidos por causa do nome de Jesus, que eles seriam perseguidos por causa da pregação do Evangelho. E havia então uma alegria, uma gratidão no coração desses homens, porque Deus estava cumprindo através deles então uma promessa de perseguição, de que eles realmente seriam aqueles que trariam uma grande confusão em Jerusalém no meio dos judeus. Imagina, gente, a pessoa sendo perseguida, sendo presa e se alegrando porque Deus havia dito que eles sofreriam isso e eles estavam felizes por sofrer. Quando eu começo a ler ou quando eu começo a estudar o livro de Atos, gente, eu vejo uma contradição tão grande com os nossos dias, em que a igreja, ela quer ser triunfalista, ela quer ser totalmente vitoriosa, ela quer ser totalmente dominante num mundo totalmente pecador, num mundo totalmente perdido, que jaz no maligno, a palavra diz, né? Então, como é que eu posso ser alguém que faz a diferença, não querendo confrontar esse sistema, não querendo confrontar a religião nos meus dias? Então, é impossível que a igreja permaneça triunfante, que a igreja permaneça vitoriosa. E o vitoriosa que eu quero dizer é essa vitória sobre os nossos inimigos que não nos traz nenhum prejuízo, que não nos traz nenhuma perseguição. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando que nós não somos mais do que vencedores, como Paulo nos diz que nós somos. Como Cristo diz que nós seremos mais do que vencedores por causa dele, por causa do sacrifício dele. Mas há uma esperança futura. Não é nesse tempo. Nesse tempo, Jesus disse que nesse mundo nós teremos aflições, nesse mundo nós teremos perseguições, nesse mundo nós vamos ser confrontados para pararmos, para calarmos a nossa voz. Porque as pessoas não querem ouvir a verdade, elas querem ouvir aquilo que o coração delas deseja ouvir. Elas querem ser massageadas no seu ego, elas querem continuar debaixo do pecado. E por causa disso há perseguição. Então, para mim, na minha opinião, não existe uma igreja que não seja perseguida se ela realmente estiver pregando Cristo ressurreto, a verdade do Evangelho, o confronto ao pecado. Você e eu vamos ser perseguidos, ok? Então, não adianta pensar que, não, eu não posso sofrer, eu não vou ter sofrimento, eu não vou ter perseguição, eu não vou passar por dificuldades por causa do nome de Jesus, porque não é isso que a Bíblia Sagrada nos diz. Então, se a Bíblia diz que eu vou sofrer perseguição, que eu vou sofrer humilhação, que eu vou sofrer martírio por causa do nome de Jesus, então a nossa esperança tem que estar na vida eterna e não nessa vida. Nessa nós vamos sofrer. E eu não estou sendo alguém fatídico ou alguém pessimista, não. Eu estou sendo realista segundo a palavra. Se o meu Cristo, se os discípulos da primeira geração, se a igreja primitiva passou por tudo isso por causa do nome de Jesus, o que me faz acreditar que a minha geração, que a minha fase de servir a Deus vai ser diferente? Eu não consigo ver. Se vocês veem isso aí, eu respeito, mas não vejo dessa forma dentro da palavra. Atos capítulo 5, versículo 1 até o 11 é o primeiro trecho que a gente vai dizer e depois a gente continua aí no capítulo 5 também. Ananias e Safira, Atos 5, versículo 1. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte de dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou, vamos lá, vou ler de novo. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido.
Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Gente, essa palavra que Atos 5 conta para nós a respeito desse casal chamado Ananias e Safira é um marco nesse momento da história, nesse momento do início da igreja. Percebem que isso acontece logo no início, e isso tem a ver com alguns versículos do final do capítulo 4, que fala que da multidão dos que creram, versículo 32, da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Vendo isso, essa é a minha interpretação desse texto, porque ele está logo em seguida. Vendo essa situação, Ananias e Safira haviam sim ouvido a pregação de Pedro, de João, dos apóstolos, estavam caminhando já no meio deles, e o coração deles se encheu de orgulho e de talvez desejo por poder, desejo por autoridade, desejo por posição religiosa. Eles achavam que o cristianismo seria exatamente como era as religiões do seu tempo, os fariseus, os saduceus, os zelotes ou qualquer outra religião do seu tempo. Eles achavam que por talvez uma oferta maior, por uma medida maior que eles depositassem aos pés dos apóstolos, eles receberiam também posições de privilégio. E isso, para mim, na minha opinião, é o grande problema da igreja em geral. Nós tivemos um encontro de mulheres que está lá no canal, gente, em que eu falo sobre Safira. E eu falo um pouco sobre essa passagem com um pouco mais de profundidade. A gente entra em outros detalhes ali. Se vocês puderem correr lá no canal e dar uma olhada nesse encontro de mulheres que a gente teve, se não me engano são 3 vídeos bem pequenos a respeito de Safira, dessa mulher chamada Safira. A gente fala dela, desse momento da história. E o grande problema para mim é que foi esse. Ananias e Safira queriam uma posição de privilégio dentro do corpo de Cristo. E não há esse lugar de privilégio no corpo de Cristo, gente. Não é o quanto a gente dá que nos dá posição no reino de Deus. Não é o quanto nós ofertamos que nos dá uma posição no reino de Deus, mas é o quanto nós nos entregamos. É o quanto nós nos dispomos a servir o corpo de Cristo, é que nos dará mais autoridade no reino de Deus. Jesus diz que o maior no reino de Deus, ele precisa, na verdade, servir a todos. O maior no reino de Deus, ele vai ser o menor. O menor em que sentido? Porque ele vai ter que se entregar muito mais. Porque a quem mais Deus dá, mais vai ser requerido dessa pessoa. Então, Ananias e Safira partiram por um caminho extremamente difícil, extremamente complicado. Eles acharam que por ofertar um valor que talvez fosse parecido com o de José, aqui o levita de Chipre, ou qualquer outra oferta que os discípulos já haviam recebido, por causa dessa oferta que Ananias e Safira tentaram fazer, eles acharam que achariam posição de privilégio no corpo de Cristo.
E na verdade eles encontraram o contrário, eles encontraram a morte, eles encontraram condenação, eles encontraram a ira de Deus sobre a vida deles, porque eles não estavam enganando Pedro, João, Tiago ou qualquer outro discípulo. Eles estavam tentando enganar ao próprio Deus, trazendo uma oferta mentirosa ao altar, trazendo uma oferta de ganância, trazendo uma oferta de enganação. E Deus então teve que intervir, dando autoridade para Pedro nesse momento, e trouxe morte sobre a vida desse casal, para que a igreja, que estava simplesmente nascendo, houvesse temor, como o texto mesmo diz, houve temor no corpo de Cristo por causa desse acontecimento com Ananias e Safira. Eles se tornaram exemplo do que nós não devemos fazer no corpo de Cristo, do quanto nós não devemos desejar posição de privilégio por causa de oferta, por causa de dinheiro. Nós não compramos o reino de Deus, nós não compramos posições dentro do reino de Deus. O Senhor Jesus, ele dá gratuitamente a quem ele desejar dons, talentos, ministério, chamado, autoridade, vem do próprio Deus, e isso não tem mérito nosso, isso não tem nenhum tipo de posição privilegiada de quem eu sou, se eu sou mulher, se eu sou homem, se eu tenho mais idade, menos idade, se eu tenho mais dinheiro, menos dinheiro, se eu tenho posição social, se eu não tenho, se eu tenho título, se eu não tenho. Isso não tem lugar no reino de Deus. Jesus foi muito enfático em dizer que aquele que tiver maior autoridade é o que vai ser menor no reino de Deus. Então você deseja autoridade que vem da parte de Deus? Entenda que o seu nível de entrega também vai ter que ser na mesma medida da unção que o Senhor derramar sobre você. Continuando Atos aí, Atos 12 até o 42. A segunda vez que eles vão ser aprisionados. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, os homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem.
Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhe que não falassem no nome de Jesus e o deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Percebem? Mais uma vez, a questão dos benefícios, né, que eles faziam através da pregação, das curas, dos milagres, da bênção derramada através do Espírito Santo sobre aquele povo que estava doente, atormentado por espíritos imundos. Gente, fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz para fazer traz inconformismo com esse mundo de pecado. Fazer o que o Evangelho pede para a gente fazer, que é pregar as boas novas, curar os enfermos, expulsar espíritos malignos, deixar as pessoas livres de serem atormentadas, faz com que as pessoas desejem a morte daqueles que fazem esse benefício. Então a gente precisa olhar para a palavra, entendendo que o que Deus começou a fazer através desses homens continua através de nós e precisa continuar através de nós, mas da mesma maneira em que eles eram também prejudicados, né? Que eles eram perseguidos por causa justamente do nome. O nome aqui está sempre em letra maiúscula, está falando sobre o nome de Jesus, sobre Jesus Cristo, aquele que nos traz salvação, libertação, que nos traz a graça de sermos salvos. É por causa desse nome que esses discípulos estão sendo aprisionados, açoitados e interrogados. Os religiosos estão furiosos, querendo matá-los, mas graças a Deus pelos Gamaliéis da vida, né? Aqui esse mestre da lei chamado Gamaliel, ele vai ser extremamente sábio, sabendo que em outras épocas já haviam se levantado outros homens também com rebelião em Israel, mas não tinha a ver com o Evangelho, não tinha a ver com o Espírito Santo. E por isso, esses homens infelizmente fracassaram em suas rebeliões. Mas ele mesmo diz: se isso procede de Deus, o que esses homens estão fazendo, vocês não vão poder impedir. Eu gosto muito desse versículo, porque Gamaliel diz assim: se é pelo Espírito Santo que esses homens estão então pregando, libertando os cativos, curando os enfermos, quem são vocês para conseguir impedir isso? Pelo contrário, quanto mais vocês tentarem repreendê-los, mais Deus vai levantá-los. E é exatamente isso que acontece. Deus continua operando através da vida desses discípulos e levantando então eles em maior autoridade. Vamos ler o nosso último trechinho de hoje? Atos, capítulo 6. Peraí. Atos, capítulo 6, do 1 ao 7. Diz assim, deixa eu abrir aqui. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria,
passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Esse é o primeiro momento do início de um novo chamado, um novo ministério para auxiliar o corpo de Cristo. Todos os ministérios ou todos os serviços que a igreja tem hoje, eles foram levantados por necessidades. E aqui o texto é claro em dizer que os discípulos, os apóstolos, os 12 apóstolos, Pedro, Tiago, João, Mateus, todos os discípulos, me fugiu aqui a memória, todos os discípulos de primeira geração que estavam prontos a pregar o evangelho, eles estavam tendo agora reclamações a respeito da distribuição de alimentos, de recursos, de visitas, de cuidados com as viúvas principalmente aqui, mas eles estavam na verdade necessitados de que mais pessoas estivessem trabalhando em prol do reino. O número de convertidos estava aumentando diariamente, a igreja se fortalecia, a igreja estava crescendo e então agora há necessidade de mais pessoas agora fazendo serviços que auxiliem os apóstolos. Então nesse momento eles conversam entre os discípulos e decidem levantar homens, não qualquer homens, mas eles dizem assim, versículo 3, 6:3, irmão, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra, ao ensino e à oração. Então, nesse momento, são escolhidos 7 homens que já estão ali no corpo de Cristo, no meio deles, e que o testemunho deles é esse testemunho aqui, de serem bons homens, cheios do Espírito Santo de sabedoria, e eles tinham então um bom testemunho para com o povo. Esse era o pré-requisito. Separam 7 homens que a gente viu aqui, Estevão é um deles, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau. Então esses 7 homens, eles são separados, os discípulos impõem as mãos sobre eles, oram sobre eles, e eles estão então agora investidos de autoridade para ajudá-los nesse processo de crescimento da igreja, nesse processo de ajuda com as mesas, em servir os irmãos. Isso é a palavra diáconos no grego, ok? E por isso nós temos hoje os chamados diáconos dentro da igreja, diaconisas, que nada mais é do que garçom. Uma das traduções dessa palavra diáconos no grego, gente, é garçom, isso mesmo, garçom que serve mesas num restaurante, garçom que serve bebida num restaurante, garçom que atende às mesas. Esse é um dos significados da palavra diáconos, mas nada mais é do que servir. Então, se você aí, como eu sou, uma diaconisa, se você é um diácono, entenda que o teu papel no corpo de Cristo é servir. Você é um serviçal no corpo de Cristo. Você tem que estar pronto para servir o corpo de Cristo. É isso. Não é um título rebuscado que você está recebendo. Não é um status de melhor cristão dentro da igreja que você está recebendo. Não, não. Te deram, na verdade, foi uma toalha e uma bacia para lavar os pés. Te deram foi uma bandeja para servir comida para os irmãos. Te deram a incumbência de estar indo visitar a viúva, de estar indo visitar o órfão, de estar indo visitar um doente, de estar orando pelos irmãos, de estar trazendo o alicerce para que os apóstolos, para que aqueles que ministram a palavra, que ensinam a palavra, possam então trabalhar tranquilamente,
tendo tempo para estudar a palavra, tendo tempo para orar, tendo tempo para se preparar, tendo tempo para estar em comunhão com o Espírito Santo. E assim, quando eles saem para cumprir o ID, o Espírito Santo pode usá-los com autoridade e poder. É isso, gente. Para isso que é escolhido os diáconos desse momento, e provavelmente depois, em outros momentos, vão sendo escolhidos muito mais homens. Por que só 7 nesse momento? Porque fala de um número completo, o número 7 fala muito de plenitude de Deus, né? 7 é um número quase que de perfeição de Deus. É um dos significados. Pode ser outro significado? Pode. Mas pode ser só porque eles acharam só 7? Pode também. Nós não estamos aqui tentando achar um significado místico para isso, ainda que possa existir, porque nenhum número na Bíblia está por acaso. Então pode ser que tenha um significado, sim, esse número 7 de homens aqui, escolhidos para serem diáconos, mas o serviço deles era o que era o mais importante nesse momento. Estar servindo os irmãos e deixando que os apóstolos estivessem somente ensinando e orando, ok? Então amanhã, esse foi o nosso último texto de hoje, amanhã a gente vai continuar e eu te convido a estar conosco nessa leitura amanhã, a ver esse vídeo, a meditar conosco nesse texto. Dentro do livro de Atos, existem alguns textos que eles são quase que um exemplo de vida para nós como igreja. E Atos 6, a partir do versículo 8, e depois Atos 7, que é a nossa leitura de amanhã, para mim, não precisava ter mais Bíblia. Nós pegássemos só esse texto que fala sobre Estevão e a pregação dele nesse momento, o testemunho dele nesse momento. E se nós pregássemos diariamente somente esse trecho da Bíblia, eu tenho certeza que o Espírito Santo salvaria muitas vidas através do testemunho desse homem e através da palavra que ele libera nesse momento ali aos irmãos em Jerusalém. Amém? Então amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta, para a glória do Senhor, vamos continuar a nossa leitura. E eu sei que o Espírito Santo vai continuar ministrando a nossa vida, tá bom? Deus abençoe, ótimo sábado para vocês, ótimo domingo amanhã para todos nós, e em nome de Jesus, amanhã a gente está aqui de volta para continuar gravando e fazendo aquilo que o Espírito Santo tem ministrado na nossa vida. Amém? Deus abençoe.